Ata da 5ª reunião ordinária da Comissão de Cultura e Turismo. Aos 7 dias do mês de julho de 2015, 15 horas, plenário Maria Ortiz, Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 5ª reunião ordinária da Comissão de Cultura e Turismo da 10ª legislatura, sob presidência do excelentíssimo senhor vereador Fabrício Gandini. Presente na reunião, Fabrício Gandini e Vinícius Marcelão. Leitura da ata realizada pelo vereador Vinícius Simões, onde ressaltou a saída do vereador Davi Ismael desta comissão. Convidado para a reunião, a senhora Berenice Albuquerque. Contou também com a participação do grupo de trabalho Paisagem Capixaba. Com a palavra, a senhora Berenice, que discorreu sobre o assunto das vagas criadas para o cargo de turismólogo e não houve concurso, deixando as vagas em aberto. Ela mesma sugeriu audiência sobre turismo náutico, pedagógico, sendo elas realizadas pelo município de turismo. Não havendo processo para ser discutido, o vereador Fabrício Gandini, com a palavra, agradece a presença dos vereadores e da convidada Berenice. Encerrado. Senhor presidente, lia da ata como redigida. Consulto o vereador Marcelão, que estava presente, se há alguma retificação a ser feita na ata lida. Não, tudo certo. Ok, não havendo, considera a ata aprovada. Nós temos um projeto na pauta e logo após a gente vai fazer a discussão. Nós temos a presença aqui do subsecretário de Turismo, Felipe Ramaldes, também a presença da Berenice e um grupo de pessoas ligadas à questão da paisagem. Ok? E a bebetura. Ok. Nós vamos rapidamente votar um projeto e já iniciar com a participação de vocês. Eu peço até que nesse tempinho que a gente vai votar no projeto, vocês organizem como querem apresentar a discussão. Ok, secretário, subsecretário? Como vai ser a apresentação? Processo número 3385, projeto de lei 85/2015, de autoria do vereador Vinícius Simões, que modifica a redação do artigo 1º da lei número 6.678/2007. A lei 6.070 trata. Institui projeto de turismo educativo na rede pública municipal e dá outras providências. O vereador Vinícius altera o artigo 1º, dizendo que fica instituído no município de Vitória o projeto de turismo educativo, cuja finalidade é possibilitar o acesso de alunos das escolas da rede pública municipal ao acervo turístico, artístico, turístico e cultural, sendo que estes últimos dá-se a prioridade aos centros municipais de ciência, educação e cultura. Ele incluiu essa parte final. O relatório foi feito pelo vereador Davi Ismael, pela aprovação da matéria. Como vota o vereador Marcelão? Voto com o relator. Aprovada a matéria, 2 votos favoráveis. Vereador Davi, autor do relatório. Então, encerrada a pauta desta sessão, nós já vamos passar a palavra para os nossos participantes hoje com o tema da paisagem capixaba. Como a gente faz para iniciar? Primeiro, Berenice, inicia. Grupo da paisagem. O nosso secretário depois. Ou tem alguma proposta diferenciada? Por favor, microfones aqui não estão funcionando. Alô. Oi. Oi. Tá. Pode puxar, se quiser puxar para perto aí, abaixar. Estou pedindo para levar esse outro microfone, se deixar ela mais à vontade. Tá bom. É só apertar lá, Davi, é mais fácil os microfones de lá. Boa tarde. Boa tarde. Berenice, Todos, antes de você iniciar, se quiser usar esse microfone que está na mesa de vocês aí, é só apertar o botãozinho, fica à vontade. Esse aí é o Agora outro. tá funcionando. Não, eu não sei, Gandini, como que você acha melhor, né? Aqui a gente tem algumas sugestões e viemos em cima da sua fala final de pensar num planejamento, né? Em conjunto, então, vocês da Câmara de Turismo e Cultura, e nós, a Bebetur e o Grupo da Paisagem, na questão de uma audiência pública. Esse foi o principal que a gente falou, né? Nós viemos também, trouxemos outras propostas que tanto... cadê o Felipe? Felipe Ramaldes também, nós conversamos um pouco sobre essas questões também, a questão do turismo, né, de Vitória,
de trabalhar alguma coisa nessas questões que a gente também vai apresentar, e principalmente vocês que são os legisladores. Ok. Assim, eu queria fazer uma sugestão. Primeiro que a gente conheça todos, né, que estão participando. A segunda sugestão, nós temos algum, no ordenamento jurídico, que é o que nos cabe, né, fazer a discussão, onde estão as garantias da questão da paisagem, né? É no PDU? É só PDU ou tem a outra legislação? A gente poderia avançar como? Porque, assim, é o processo de construção aqui que a gente inicia e que a gente não domina todos os assuntos, e seria importante que a gente sobre a paisagem, soubesse. aí a Maria das Dores é que vai falar um pouco mais, que ela que iniciou essa questão aqui no Estado, através do INCAPé, quando ela estava à frente. Ok. Fica à vontade aí de iniciar a discussão. Aqui mesmo? Bom, Você disse antes que queria que cada um se apresentasse, né? Primeiro. A gente, mesmo que alguém fale, pode apresentar. Não. Está falando para eu apresentar todo mundo. Isso, pode ser, não tem problema não. Então tá, vamos começar aqui pelo grupo da paisagem, Carolina. Jabu, que é do grupo da paisagem, é da Universidade Federal do Espírito Santo, né, está aqui. A Dores Perim, Maria das Dores Perim, que é do INCAPé, aposentado do INCAPé, que foi que iniciou a questão da paisagem. Eu faço parte também do grupo da paisagem, mas também faço parte da BBTU, que é o grupo de gestor da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo. Estou como coordenadora do grupo neste momento. Aí tem Leonardo Lares, que também faz parte do grupo gestor da BBTU, secretário. A Maria Amália Queiroz Belo, que é da área de comunicação e da tesouraria da BBTU também. Tem lá o Gilson, que também está aqui pela BBTU, e o Felipe Ramaldes, que é secretário de turismo, subsecretário de turismo de Vitória, mas é também turismólogo a BBTU. Ok, eu só antes dela falar, eu queria convidar o vereador Anderson Marinho para se sentar conosco aqui na reunião, tá? Pode iniciar. Bem, boa tarde. Então, eu sou Maria das Dores Perim, do grupo de trabalho da paisagem. Bom, vereadora, a gente veio aqui numa expectativa, assim, nessa nova legislação, dos vereadores acolherem a questão da paisagem, porque é algo que está, assim, diretamente ligado com a vida, com a qualidade de vida da população, e é um recurso favorável, essencial, ao desenvolvimento da atividade econômica, denominada principalmente turismo. Porque o mundo inteiro viaja, se desloca de um lugar para o outro em busca de paisagens. E a paisagem compreendida como um lugar, como um território, onde se encontra o homem e todas aquelas alterações que o homem está colocando nesse lugar ao longo da sua vida. Então, nós vamos ter paisagens que a gente denomina assim, naturais, mas que é natureza, mas nós vamos ter paisagens culturais, que são constituídas desses elementos. O território, o homem e tudo aquilo que o homem realizou naquele local. Então, se a gente for pensar, tudo é paisagem. Então, se eu estou fazendo um plano de ordenamento de uma calçada numa cidade, eu estou trabalhando a qualidade da paisagem dessa cidade. Se eu estou implementando uma legislação para conseguir que as praias tenham uma certificação moderna de acordo com a sustentabilidade, eu estou imprimindo um grau a essa paisagem, não é um diferencial. Porque o que acontece hoje? Cada vez mais está acirrada a competição. Quando eu decido se eu vou para o lugar A ou B, o que eu tenho que pesar? Então, a verdade é que a gente tem que trabalhar um conjunto de ações em um determinado local para que a gente possa produzir uma paisagem de qualidade. Então, não adianta eu só ter uma calçada muito bem confeccionada. Os edifícios,
acessibilidade está legal, a praia está legal, eu posso ver o céu dessa cidade, ou eu sou impedida de ver o céu. Então, a gente costuma falar, lidar com a paisagem é tratar com critérios de qualidade, de equilíbrio, de ética também, ética com o ambiente, né? Então, sustentabilidade, são termos todos que estão entrelaçados. E me parece assim que eu não vim na outra reunião, foram as minhas colegas que estiveram, a Carol e a Berenice, me parece que vocês tinham falado, acho, de uma audiência pública, de tentar fazer uma audiência pública. Até elas colocaram para a gente assim, que seria interessante até que se pudesse envolver os municípios vizinhos, porque outra coisa, a paisagem não tem fronteira. Eu daqui, quem que me oferece a paisagem do lado de lá do canal? É Vila Velha, não é? E de lá, eles vêm para cá. Daqui, eu vejo Cariacica, vejo a Serra, não é, Mestre Aldo? Então, a paisagem ela está muito integrada aqui, pela nossa geografia, né? Então, nós precisamos ter um trabalho integrado. E mesmo porque Vitória, sendo o município indutor do turismo no estado, porque é aqui que chega, que tem um aeroporto e tudo, faz parte da região metropolitana, e a região metropolitana ela é um referencial para os outros municípios. E também, se o viajante vem a Vitória, ele não fica só em Vitória. Ele vai precisar dos atrativos turísticos da Serra, de Vila Velha ou de Cariacica, entendeu? Então, elas me passaram isso, que me parece que havia um interesse da Câmara de fazer uma audiência pública que pudesse envolver os outros municípios, porque, como diz, todos nós aqui, devido à nossa proximidade, nós estamos no mesmo barco. Se um fizer feio, vai atingir o outro, não é? Então, é isso que a gente tem discutido. E nós temos discutido muito isso, porque também não adianta nós trabalharmos só um quesito. Nós temos que trabalhar um conjunto de elementos na paisagem, porque se eu tenho um elemento da paisagem muito bem trabalhado, muito divulgado, e eu me desloco para ir em busca desse produto no lugar e chego lá, as outras coisas estão em maior desordenamento, ninguém nunca mais volta. Então, uma coisa chama a outra. Aí nós costumamos muito dar um exemplo do município de Murici, porque no terceiro colóquio para a política da paisagem, que nós realizamos lá na Prainha, em 2011, que nós trouxemos 2 franceses para esse evento, o ex-prefeito de Mucurici, ele teve uma fala, nós demos uma fala para ele, como um município pode criar as ações, né? Então, eles fizeram uma represa lá de combate à seca, para segurar as águas na região do norte, e aí aproveitaram para também a piscicultura, desenvolver a piscicultura, junto com os agricultores lá da região. Aquela ação foi demandando outra ação, Ele começou a fazer projetos de paisagismo, ele começou a colocar praças na cidade, porque a cidade não tinha praça. Depois foi construído também um museu como que chama? Museu daquele negócio que envolveu Minas e Espírito Santo, Museu do Contestado. Museu do Contestado. E o povo da Bahia, todo mundo passou a ir frequentar o balneário. O balneário virou o point de Minas e da Bahia. E Murici bombando, coisa que eles nunca pensaram. Aí eles vão ter que pensar na rede hoteleira, não é? Vai pensando uma coisa atrás da outra. E, então, o que a gente queria dizer é isso, que a gente não projeta uma paisagem com um único elemento.
Então, é complicado? É, porque nós temos que trabalhar, difícil, mas desafiador, mas é bom, porque cada secretaria, cada instância tem que fazer seu dever de casa para produzir belas paisagens, para produzir paisagens de qualidade. Porque, igual a nossa professora diz, nós temos que elevar as nossas cidades à altura da nossa paisagem natural. Nós temos uma geografia maravilhosa, rara, única, mas as nossas cidades, nossa ocupação urbana está à altura desse lugar. Então, essas coisas que a gente tem que colocar acho que na nossa missão. Só né? uma dúvida aqui. Existe hoje, em algum município, além do plano diretor, que eu sinto que no plano diretor, no último plano diretor, inclusive da cultura, a gente teve uma discussão específica na área de cultura e falava-se em fazer um relatório de paisagem da cidade. Existia uma iniciativa para fazer esse inventário, vamos dizer, da paisagem. Eu não sei se, assim, na prática, qual é a nossa... existe um plano diretor de paisagem? Existe algum documento que é construído, algo que o executivo possa ir ao encontro desse anseio? Então, assim, a gente precisava saber para onde a gente está indo, até para a gente construir, porque hoje a ideia é a gente construir a audiência pública. Então, a ideia eu já entendi, por exemplo, já foi um elemento importante que a gente precisa construir isso com os municípios do entorno. Ponto 1, essa audiência vai ter que ter a presença dos municípios. Ponto 2, qual é o documento que a gente vai produzir? O que a gente está discutindo para chegar a que ponto? Assim, para chegar na discussão do PDU de cada município, porque assim, muito bem. Não existe um documento Também. da região metropolitana, pode ser um documento de intenção, mas aí tem que ser cada município. Então, assim, são dúvidas que vão surgindo e que eu gostaria de a gente ir discutindo, porque a gente tem até as 4, né? Então, assim, a gente discutindo para preparar essa audiência pública através da comissão, né? E aí a gente já vai procurar os outros agentes dos outros municípios. Nós chegamos a apresentar para o Condevit, porque a instância, né, que coordena os municípios da região metropolitana, nós chegamos a apresentar uma nota técnica para o Plano Metropolitano da Paisagem. Plano Metropolitano, ok. Está aqui, ó, depois nós podemos passar para vocês. Ótimo. Só que ficou assim, meio parado, e parece que agora o Condevit está indo para a Sedurb. É porque não existe, no Brasil a gente tem essa dificuldade. As regiões metropolitanas, elas foram instituídas, mas elas, na prática, elas não têm um trabalho entre os municípios. Então, talvez o mais interessante seja construir um plano, como vocês estão construindo, mas depois trabalhar individualmente em cada município. Mas essa proposta ela foi aprovada no Condevit, Sim. que estava no desenvolvimento econômico no governo passado, e está indo para a Sedurb agora. Ok. Aí é uma gestão do governo estadual, estadual. ok? Mas é importante aí a gente discutir agora, estadual junto com os municípios, tá? Foi discutido junto com os municípios. Agora, nós estávamos até conversando ali com o Felipe, que o Felipe, depois eu queria até que ele desse uma parte, Felipe, porque ele também, desde lá do Conselho Estadual de Cultura, nós já fomos apresentar as cartas, que nós temos a carta de Venda Nova, da Paisagem Capixaba, e temos a carta de Vitória, que foi tirada, que foi feita aqui, entregue para os prefeitos da região metropolitana. Então, nós temos vários instrumentos solicitando. E aí, conversando também aqui com a Carol, e lembrando ali o Felipe, que nossa preocupação era o seguinte: a gente gostaria de colocar a questão da paisagem nos instrumentos que já existem, ou que fazem alguma menção, mas que não tem detalhamento, porque se você for olhar, até na Constituição tem, nas leis, lá no IEMA, as leis também do IEMA, eu vou pegar aqui, elas faz referência, só que não tem detalhamento. E aí também lá com o secretário João Coser, ele falou para nós do Estatuto da Metrópole, né? Então, nós temos que descobrir de janeiro, essas instâncias que existem. O PDU, que você falou, é de
extrema importância. Eu chego a achar até que, para mim, a paisagem tinha que ser o norte do PDU. Ok. É o norte para mim, entendeu? Esse documento que está com você, nós entregamos lá, entendeu? Porque a verdade é o seguinte, o homem é construtor de paisagem. Toda hora que ele interfere no espaço, no território, ele está modificando uma paisagem. Então, você veja, a gente fala do exemplo, por exemplo, de Paris, agora voando lá para a Europa, sonhando lá. Em 1850, Napoleão III decidiu que iria fazer a cidade mais linda do mundo, botou abaixo, contratou aquele arquiteto, Haussmann, lá, e fez aquilo lá, cheio de boulevard, cheio de não sei o quê. Foi contestado, mas hoje é a cidade mais visitada no mundo, mais amada, mais querida. Podemos... Bom, se você depois quiser voltar à audiência, também eu queria a parte do filme. Ok, eu acho que aí, com as ideias, a gente depois constrói a audiência. Só que... E como a BBTur, né, a nossa diretoria, o grupo gestor, também fez alguns levantamentos relacionados à audiência pública, né? É um planejamento junto com vocês, da audiência pública, na relação em qualificação do serviço turístico de Vitória, que isso aí é importante. É importante para a paisagem, importante para aquela pessoa que vem para visitar esta paisagem, né? Se não tem um serviço de qualidade... A dúvida é só se a gente faz separado uma da outra, porque pelo isso o que tamanho... Acho que a paisagem já dá um... Nós duas viemos juntos e viemos discutindo isso, sem saber o que fazer. Tá aí bom. temos também um planejamento ampliado para identificar, delinear e analisar a cadeia produtiva do turismo náutico, que eu falei até da outra vez, né? Deixa eu tirar aqui para ler. Da Costa Capixaba, competições de remo, velas, pesca desportiva, entre outros. Turismo náutico caracteriza pela utilização de embarcações náuticas como finalidade de movimentação turística. E também providências e a criação de um marco pela passagem da tocha olímpica em Vitória. Né? Que a gente não pode perder este momento. A capital, o município indutor do turismo, é indicado isso pelo Ministério do Turismo, a gente não pode perder isso, né? Apesar de ser voltada para o esporte, mas o esporte também tem a ver com o turismo, né? E tem outras propostas aqui, que aí a gente teria que discutir mais, acho que é um outro momento também, né? Eu não sei, Leonardo, o que você acha aí também? À vontade. Bom, Leonardo Lares, da BBTur. A maioria de vocês me conhece também como cerimonialista. Verdade. Especialista em turismo de negócio e eventos. Toda essa discussão, vereador Fabrício Gandini, ela acaba se unificando. Tanto a paisagem, quanto a cultura, quanto o turismo. Então, tudo isso acaba remetendo à capital, que é uma capital belíssima, já é referência em nível nacional, em nível internacional, já com diversos prêmios já em destaque no cenário nacional. Mas tem alguns pontos que precisam ser destacados. Hoje, a capital possui um sítio histórico fantástico, e ainda com pouca utilização e com pouco desenvolvimento. E eu tive a oportunidade de participar de algumas comissões, e eu ouço muito falar que o vereador da região da Grande São Pedro, o vereador da região de Jardim da Penha, mas eu gostaria de fazer uma correção. Quando o vereador ele é eleito, é o vereador do município. Então, é claro que existe a base eleitoral de todos vocês, mas por essa Casa de Leis estar aqui e ser uma casa fiscalizadora também, não só pelas ações do Executivo, mas, enfim, por todas as ações de crescimento, do desenvolvimento da cidade, do crescimento e do bem-estar dos munícipes aqui, é o carro-chefe de todos os senhores. E, baseado nisso, nós temos uma preocupação grande, principalmente no desenvolvimento, quando aqueles que aqui vêm, principalmente do sul da Bahia, do leste de Minas Gerais e do norte do Rio de Janeiro, que são os turistas mais próximos que vêm à capital, e aqueles que acabam vindo se apaixonam e, quando se aposentam, acabam morando aqui na região.
Então, tem uma série de situações, quando se junta todos esses 3 itens, nós temos uma preocupação muito grande nesse crescimento. Então, tem uma série de ações que a própria Bribetur vai estar sugerindo a esta comissão, não só na linha do turismo, mas também na linha da cultura, porque elas interligam. Hoje, um turismólogo ele está habilitado a acompanhar e a prestar auxílio a esta comissão, tanto na área do turismo quanto na área da cultura, que é dentro da qualificação de cada um de nós, dentro desse sentido. Então, quando são alguns detalhes que acabam facilitando todos os sentimentos desse crescimento no desenvolvimento da cidade de Vitória. Nós trouxemos aqui algumas propostas em relação para esta comissão analisar e tudo. Algumas delas podem vir a virar projetos de lei, com certeza, mas também alguns pontos. Algumas ações já estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Turismo. A Bribetur já teve uma reunião com o subsecretário Felipe Ramaldes, nós estamos pontuando algumas sugestões com eles também, e algumas ações já estão sendo feitas, mas em função até mesmo de uma série de fatores que nada se faz sozinho, até mesmo uma comissão tem diversos parlamentares aqui presentes, e quando se une força do Legislativo com o Executivo e com a população, tudo isso acaba tendo um desenvolvimento muito mais rápido, muito mais amplo. Então, além do que a Berenice colocou aqui, em relação aos 4 tópicos principais já abordados, nós temos aqui algumas ações, algumas sugestões de alguns atrativos que possam incrementar o turismo e a cultura aqui na capital. Então, inclusive, recentemente, o Ministério do Turismo abriu um edital, o próprio Felipe já está ciente disso, de um edital dentro da área gastronômica, e o município possui polos gastronômicos, não é isso, Felipe? Então, esses polos gastronômicos também podem ser pontos dentro disso e ser aliado também ao turismo náutico, que tem uma série de desdobramento, sendo a capital aqui. Uma das ações que nós podemos colocar também, inclusive esse histórico e esse inventário dentro do turismo e da cultura aqui da capital, a colega Amália Queiroz, que é diretora executiva do jornal Turismo, Cultura e Serviço, de grande circulação aqui, que inclusive hoje, no Estado do Espírito Santo, é o único veículo de comunicação que aborda sobre o turismo, sobre a cultura e sobre os serviços desenvolvidos dentro de todos os municípios aqui do Estado do Espírito Santo. Um dos itens que nós estamos sugerindo é criar alguns atrativos turísticos do ponto de observação ou local de visitação das ilhas que nos cercam, não só a ilha da capital, como a Ilha do Fato, a Ilha do Socó. A Ilha do Socó, a maioria das oportunidades estão ali, só vamos nadar até lá, vamos voltar, e não tem um ponto de observatório, uma coisa que podemos levar os turistas lá, num turismo náutico, observar realmente a vista da Ilha de Vitória, vista do lado contrário do que da areia, até mesmo com alguns pontos. Tudo é paisagem capixaba. Exatamente, que inclusive faz parte da paisagem capixaba, aqui, principalmente da capital. Entre eles, inclusive, alguns pontos dentro dessas embarcações. Nós temos ali no pier de Iemanjá 2 escunas que podem ser trabalhadas dentro dessas questões. Nós temos 5 pontos de atracação na capital, dentro dessa questão aí que podem ser trabalhados o turismo náutico. Dentro do sítio histórico, inclusive o Felipe já trabalhou isso no aeroporto de Vitória, junto com a Secretaria de Transporte, se não me falha a memória, a sinalização dos pontos de embarque e desembarque dos turistas, tanto para ônibus para van. Mas nós sentimos a necessidade que tem um projeto que ainda é destaque aqui no município, que é o projeto Visitar, de Vitória, mas não existe esses pontos de embarque e desembarque para as vans, no Carlos Gomes, na Igreja Santa Luzia, na Catedral de Vitória, que são pontos turísticos, inclusive patrimônio cultural
reconhecidos aí pelo Conselho e alguns deles até pela ONU. Dos fatores primordiais que nós sentimos falta é um calendário único, um calendário de eventos anuais com todas as programações culturais, visando o lazer não só da população, mas de todos os turistas que aqui vêm. De segunda a sexta, nós temos uma ocupação de 97% da rede hoteleira no turismo de negócios e eventos aqui na capital. Até mesmo a rede hoteleira questiona em trabalhar uma ocupação aos finais de semana. E se nós tivermos este calendário de eventos, de atividades culturais na capital, nós vamos conseguir manter estes turistas também no final de semana. E aí manter uma ocupação acima do que é previsto dentro da rede hoteleira aqui da capital. A lei da acessibilidade, ela já existe em nível nacional e ela é muito pouca utilizada e fiscalizada aqui na própria capital. A capital, nós temos um sítio histórico com vários acessos ali que são difíceis, mas a acessibilidade no turismo e na cultura, ela vai promover uma integração muito maior. Aqueles que estão aqui e que vêm nos visitar durante a semana ou final de semana, pessoas com deficiências, mas de formas permanentes a esses acessos. Nós temos aí diversos locais, como o Bar do Bigode, lá em Nazaré, Jesus de Nazaré, mas de difícil acesso a pessoas que portam deficiência. Então, aí nós vamos estar trabalhando com pessoas idosas, com crianças. Os idosos, eles têm um ano todo para trabalhar o turismo, conhecer a cultura. Tem o turismo religioso, que é muito forte, através do sítio histórico que nós temos aqui na capital, através das igrejas e do patrimônio cultural que nós aqui o temos. E aí nós podemos trabalhar em relação a isso, também junto com as operadoras emissivas e receptivas aqui da capital. E aí formalizando e crescendo em relação a isso. Em relação à qualificação profissional, junto aos atores do desenvolvimento do turismo, como táxis, vans, alguns restaurantes, estabelecimentos e aparelhos do turismo. Uma coisa que nós sentimos falta é uma legislação para acesso a cão-guia aqui, pois o cão-guia aqui na capital já é utilizado em diversas capitais, mas Vitória não possui isso ainda. Então, o cão-guia é necessário para aqueles com necessidades, com deficiência visual. Dentro do turismo fluvial, já estamos trabalhando com a Secretaria, junto com a Ecobase, mas o turismo fluvial, ele pode ser trabalhado junto com as academias, na área de pesquisa e desenvolvimento. E uma coisa que nós já identificamos é incrementar os cruzeiros e trabalhar justamente a questão do recebimento dos cruzeiros de navios de até 3.000 passageiros. E nós identificamos que quando há o recebimento tanto dos passageiros de até 3.000 e dos passageiros e da tripulação, uma tripulação média de 750 tripulantes, no mínimo 50% deles descem, desembarcam para comprar, no mínimo, material de higiene. Então, há um crescimento econômico em relação a essas ações, tanto dos cruzeiros quanto a isso. E uma necessidade que nós identificamos é desta comissão ter o auxílio de um turismólogo aqui junto a essa comissão para auxiliar no desenvolvimento das ações turísticas e de cultura aqui, que ele está habilitado a desenvolver nessas duas áreas. Felipe. Bom, muita coisa, né? É interessante que a sorte, né, de eu estar na Subsecretaria de Turismo e ter participado desse histórico no Conselho Estadual de Cultura. Oi, esse aqui está melhor. No Conselho Estadual de Cultura, a gente, acho que primeiro iniciando a questão da paisagem, né, que foi abordado inicialmente,
Eu acho que a gente tem legislações já que a gente precisa associar essa temática a essas legislações existentes. E aí a gente tem a questão do PDU que já está sendo discutido e a gente não fez um estudo no município de Vitória para apontar os pontos de visada e os pontos que têm que ser preservados. Então, acho que isso talvez seja um trabalho emergencial que tem que ser feito para alcançar a discussão do PDU, que está bem acelerada, quase na reta final. Acho que isso é uma ação prática que a gente tem que tomar e rápida. E, ao mesmo tempo, quando a gente trata de legislação, o Conselho Estadual de Cultura, eu acho que é mais ideal do que o próprio Condevite, porque, como o Fabrício Gandini citou, o Condevite ele existe, mas ele não tem muita ação prática e objetiva. Ele não funciona na prática, né? Me corrijam se eu estiver errado. E o Conselho Estadual de Cultura ele tem uma atuação muito forte com legislação. A gente, na época, chegou a impedir empreendimentos imobiliários que impactavam na paisagem. Um exemplo claro é o Monte H, que hoje, inclusive, vão construir um porto no lugar que não deviam, né, que não tem o apoio do Conselho Estadual de Cultura e vai contra a legislação do Conselho Estadual de Cultura. Então, Oi? Monte H em Piúma, né? Porque a legislação do Conselho Estadual de Cultura, eu acho que ela é a ideal para a gente ter mecanismos para atuar com a paisagem de imediato. A gente não precisa esperar. Eu acho que a carta ela é muito boa, que ela pode dar o suporte para a identificação das áreas de visada e de paisagem que são essenciais de serem preservadas ou normatizadas, né? Então, eu acho que isso pode ser um eixo para a nossa discussão com relação à paisagem. Eu vou sair aqui com um grupo e vou já baixar a legislação para que vocês possam estudar, né, do Conselho Estadual de Cultura, que é as resoluções do... Só uma pergunta, em relação ao município, o que existe em relação à paisagem? O município ele não tem. E aí que eu acho que a gente possa, em cima dessa legislação do Conselho Estadual de Cultura, a gente possa aproveitar ela, usar ela em benefício de um estudo específico sobre Vitória. Apoiar-se na carta que eles já fizeram e estudar os pontos de visada e os pontos de paisagem de Vitória. Talvez outros municípios colocam isso no PDU ou não? No PDU. É dentro do PDU que faz essa discussão. Isso. Já existe algo, mas é incipiente. Incipiente, não tem. Você não tem. A gente tem a sorte de Vitória ter sido planejado, o Novo Arrabalde ter sido planejado preservando essas paisagens. No final da Reta da Penha, você observa o Convento da Penha. No final você consegue observar da Fernando Ferrari a Pedra dos Olhos. Enfim, a gente ainda teve essa sorte. Mas o PDU, acho que é a ferramenta e as resoluções do Conselho Estadual de Cultura, da Câmara de Patrimônio Paisagístico, elas podem nos ajudar a direcionar essa discussão e chegar num objetivo mais prático. Eu sugiro que a gente acelere, inclusive, isso em relação à paisagem. A paisagem. Só eu preciso ser um pouco, por causa do nosso horário, infelizmente essa reunião dura 1 hora. Como a gente está, uma preparação para a audiência pública, em relação à paisagem, eu acho que a gente deveria fazer um momento, mesmo tendo total pertinência os temas, um momento separado, para que a gente possa dar uma atenção até devido à velocidade que a gente precisa imprimir devido à questão do PDU, que eu acho que é um instrumento legal, correto para a gente inserir essa discussão com profundidade, e não ser só uma passagem. Exatamente. Então, a gente fazer uma audiência específica sobre paisagem, Vitória, considerando os municípios do entorno e dando indicativos para eles. Eu acho que é o que a gente pode fazer como legislador aqui. Em relação ao turismo especificamente, aí foi citado o turismo náutico, foi citada uma série que está gravada e a gente vai depois detalhar. Que a gente poderia fazer uma audiência mais para discutir isso especificamente, ok? Boa parte... Posso encaminhar, assim, só caminhando aí... Pode. Boa parte do que foi posto aqui, acho que a gente tem muitas ações, e por a gente não estar com o Conselho Municipal de Turismo ativado, foi aprovado, acho que semana passada ou retrasada aqui por vocês a alteração na legislação, os membros do turismo ainda desconhecem um pouco as ações, mas tem muita coisa sendo em andamento, algumas sugestões que não realmente são novas e interessantes, e algumas que a gente realmente pode encaminhar algumas respostas para a gente já discutir com base nos projetos e não só nos temas. Felipe, só mais uma dúvida. Existe um plano municipal de turismo? Ou não? Não, a gente está atualizando o plano, a gente está transformando em plano diretor de turismo.
né, atualizando o plano 2008-2016 para plano diretor de turismo até 2030. Ah, ok. Então isso está sendo discutido. Em Talvez a audiência pode entrar com essa discussão da atualização do plano e a gente incorpora esses elementos que está sendo destacado. E aí é importante o Conselho estar já tomado posse. Claro, para poder já foi aprovado. Acho que agora é com vocês lá, pois né? Aí, em cima dessa fala do Felipe, Entendi. que é importante. Felipe, eu vou pedir, você já... eu vou passar para os vereadores. Vereador Marcelão. Aí depois a gente faz uma rodada final para acabar. Coisa rápida, sobre a questão do turismo náutico, que é o sonho não só de vocês aqui, mas é a questão do sonho das pessoas que mexem com associações de vela, de canoagem, né, jet ski e outros mais. Hoje, inclusive, eu tive junto com a subsecretária da SEDEC, né, nós estamos numa discussão já bem ampliada, né, do que possa ser feita uma marina, né, uma guarderia, debaixo da ponte da passagem. Né? Então, essa discussão vem avançando, acho que é o primeiro passo. A discussão, acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz de indicação para o prefeito no meu mandato, logo no início, foi exatamente essa discussão lá embaixo da ponte da passagem. O prefeito entendeu, a subsecretária, a secretária Lenise também, e já está bem avançado o processo, a questão do projeto, para sair alguma coisa ali embaixo, que eu acho que vai ser um negócio bacana para o turismo náutico do município de Vitória. Vereador Davi Ismael, quer fazer uso da palavra? Aqui não sai mais aqui não. Mais uma vez acolhê-los em nosso local de trabalho e dizer da importância de fomento, vereador Fabrício Gandini, algo que começou na sua gestão, que foi a utilização desse espaço das comissões para aprimoramento de tudo aquilo que é debatido na casa. Muitas vezes surge a necessidade de dialogar mais, então a gente convoca uma audiência pública. Muitas vezes o debate que aqui é feito, a gente se dá por satisfeito, e isso vira argumento para todas as nossas votações, condutas, bandeiras de mandato. Então, desta forma, eu parabenizo aquilo que começou lá atrás, sendo questionado por muitos, mas que hoje a gente vê o envolvimento dos vereadores em todos os debates da cidade, é fruto, inclusive, de um debate interno feito em momentos como das comissões. Obrigado, vereador. Vereador Anderson Marinho. Parabenizar essa comissão importante, Cultura e Turismo, com a presença do subsecretário, da Associação Brasileira de Turismólogo e profissionais de turismo, e dizer da importância desse debate, até porque nós estamos em um momento primordial, que é a discussão do plano diretor, o PDU, acho que é um momento ímpar de crescimento da cidade, de sustentabilidade da cidade, acho que cai como luva nessa casa, e principalmente dentro dessa comissão, que a cada dia tem buscado dialogar com a sociedade. Queria que esse olhar, como foi provocado anteriormente, uma fala de região, vereador A, vereador B, por região, mas que o olhar, às vezes, ele quando se fala do turismo, quando se fala da paisagem, ele acaba não enxergando aquela população lá do Guedo, lá do Morro. Então, assim, acho que também esse olhar tem que ser completo também. Ele tem que olhar o cara da Ilha das Caeiras, aquele morador da Ilha das Caeiras, ele tem que olhar aquele morador do Conquista, aquele morador do Conduza, do Forte. Então, acho que esse olhar tem que ser completo. Então, assim, eu quero provocar que esse debate seja amplo e alcance todas essas esferas da sociedade do modo geral. Obrigado, vereador. Vou passar a palavra. Deixa eu só fazer um cumprimento ao vereador Wanderson ali. Agora eu vou pegar no eixo aí, mas no Forte nós temos lá um mirante que pode ser que é trabalhado em relação a isso. Nós temos o exemplo lá
de muitas comunidades no Rio de Janeiro que já viraram pontos turísticos que podem ser desenvolvidos a essas ações aqui no município de Vitória. Já tem o Vidigal, tem a Rocinha, enfim, tem todas algumas ações. Na Ilha das Caieiras, inclusive, dentro dessas propostas aqui, dentro desse turismo náutico e fluvial, tem também a proposta de se parar para uma hora do almoço lá na Ilha das Caieiras, que tem um aquaviário, tem um aeroviário, enfim, tem todas umas ações. Então, todos esses bairros eles são contemplados por nós, turismólogos, porque nós temos essa visão de enxergar todos os pontos, vereador. Em relação a isso, o senhor pode ficar tranquilo. Eu só queria até chamar a atenção para a comissão, vai vir aqui agora um projeto de lei para concessão do rapel em Jesus Nazaré, que é um segundo roteiro comunitário que a gente está desenvolvendo, já está mais ou menos um ano que a gente está em cima disso. Né? Tem o da Ilha das Caieiras, que o vereador conhece muito bem, mas atenção que a partir, acho que dessa semana, chega essa mensagem do prefeito para a concessão do rapel em Jesus Nazaré, junto com o arborismo no Parque da Fonte Grande. Berenice, Rosa. Tá. Aproveitando aqui a fala do último vereador, é isso mesmo. Todos os lugares são paisagem. Então, a gente tem que cuidar da paisagem de cada lugar. Temos que ter esse olhar completo, como você falou, porque todos os lugares são paisagem, né? Aí, agora, no tocante aqui à Vitória, há um caso muito grave que eu acho que o turismo, sabe, Felipe, poderia ajudar demais a impulsionar, a revitalizar a paisagem urbana do centro de Vitória. O centro de Vitória, a cada dia, vem perdendo muito com a atividade econômica. Graças a Deus que lá agora tem um centro cultural do SESC, mas precisamos de uma legislação, talvez, que incentive mais a atividade econômica lá, ou a parte de cultura, ou artística, porque a parte de paisagismo também, né? Porque a ocupação lá foi muito perversa. A fisionomia do centro foi muito destruída por talvez uma incompetência nossa de legislar e que não criou. Houve uma modificação na paisagem inicial, criando uma paisagem urbana pesada, né? Adensada, né? E ela foi morrendo, perdendo o interesse. Então, a gente tem que cuidar de cada bairro, de cada lugar, para a gente não degradar a paisagem, não abandoná-lo. Nós estávamos numa audiência ali com a secretária do IEMA, e ela disse também, agora falando uma terceira coisa para encerrar, que o morador lá do morro, eu não sei se foi de São Benedito, não sei se foi de qual morro, reclamou que ele perdeu a vista ali por causa da intensa edificação, a verticalização da praia do Suá, que ficou enorme nos últimos anos. Ele reclamou, que ele falou, não vejo mais os barcos adentrar o canal, não vejo mais o mar, não vejo a praia, não vejo os navios. Olha, ele perdeu a vista. Eu quero agradecer, né, em nome do Grupo da Paisagem e da BBTur, este momento. Acho que é importante para o turismo de Vitória, né, para o turismo e para a cultura de Vitória. E eu gostaria de saber quais são os próximos passos. Isso que a questão das duas audiências, como é que a gente vai fazer, e para a gente, que nós estamos à disposição. Isso. Só para encaminhar para a gente finalizar, até porque a gente já avançou no horário da sessão, nós vamos, então, sair daqui, se puder, a Prefeitura indicar uma pessoa, ou o próprio subsecretário, e vocês indicar uma pessoa, para que a gente marque as datas e faça o modelo de discussão pactuado entre os três partes, né? Câmara, Prefeitura e a sociedade civil organizada, que a gente marque as duas datas já, e que a gente comece a mobilizar através da comissão.
Porque é importante marcar essa data, porque por causa do tempo, né? Não, claro. Para a gente poder Agora realmente trazer. A gente precisava saber mais ou menos como tratar, se dividia, se ficava junto, quem participa. Agora a gente tem mais facilidade de aprofundar, acho que foi um debate interessante. E agradecer mais uma vez. E eu vou passar oficialmente para vocês a Carta Capixaba da Paisagem. Ótimo. Né? Que... Essa chama Carta de Vitória ou não? Não. Tem a uma segunda. Carta de Vitória. E acabou não vindo aqui, depois eu passo para você importante. Também. Vou juntar no processo aqui da Câmara. Ok. Então, agradecer a todos, encerrar a nossa reunião da comissão e já passar a palavra aqui ao nosso presidente Nami Checa.